Continuando a nossa revisão de funções orgânicas, a próxima função a ser revisada são os aleto-orgânicos. O que seria um aleto-orgânico? Aleto orgânico precisa ter alguém da família dos halogênios ligado, então, à química orgânica. Halogênio, em orgânica, a gente representa por X. Então, eu vou colocar no meu quadro de resumos apenas X, lembrando que esse X é alguém na família 7A. Quais são eles? Flúor, cloro, bromo, iodo, é o que a gente vai encontrar de aleto. Muito bem, nome de aleto orgânico no oficial é só colocar o nome do X na frente e o restante como um hidrocarboneto. Por exemplo, eu tenho aqui uma estrutura de, por exemplo, 2 carbonos e coloquei um cloro. Então, este é um aleto orgânico onde o halogênio colocado é o cloro. Então, é como se ele fosse um radical. Vai na frente do nome, cloro, ligado ao hidrocarboneto de 2 carbonos, etano. Se tivesse uma cadeia maior, precisaria enumerar para falar a localização deste halogênio. Como propano, eu preciso enumerar se o cloro está no primeiro carbono da cadeia ou no segundo carbono da cadeia, por exemplo. Agora, este aleto orgânico pode ter um segundo nome que não é oficial, que é muito semelhante a um sal. Por exemplo, o NaCl é o cloreto de sódio. Então, este é um aleto, é um cloreto também, mas ele não é de sódio. Então, os carbonos são considerados como um radical. Então, é um cloreto de radical etil. Como já conversamos antes, no final do nome, radical coloca a terminação ila. Então, cloreto de etila. Com halogênio, a gente encontra também um outro aleto. Função aleto de ácido carboxílico, também chamado aleto de acila. Acila porque o radical veio de um ácido carboxílico. Lembrando que ácido carboxílico precisaria ter, então, uma dupla O e um OH. Então, aquele OH do ácido carboxílico sai e dá lugar para a família 7A, para um halogênio. Então, um aleto de ácido carboxílico tem a dupla O do ácido carboxílico, a carbonila, e tem o halogênio, certo? Por exemplo, assim, olha, tenho um ácido carboxílico, dupla O, nós vimos muitas vezes OH, que era o ácido etanoico. Se eu colocar um cloro, não é mais um ácido carboxílico, é um aleto de ácido carboxílico. E o nome disto fica bem parecido com o aleto orgânico no nome particular. Eu continuo falando que o cloro é um cloreto. Lá no aleto orgânico, o radical CH3CH2 recebe o nome etila. Este radical que veio do ácido carboxílico, o nome dele é etano hidrocarboneto ila. Então, a diferença de um aleto orgânico como um só aleto no nome cloreto de etila, porque esse é um radical alquil que veio de um alcano, de um hidrocarboneto. E um aleto de ácido carboxílico é cloreto do mesmo jeito, só que o radical é um radical acila, que veio de um ácido, e o nome deste radical é etanoil. Então, atenção, etiletanoil. Etila, etanoila ou acetoila. Temos agora compostos nitrogenados. Compostos nitrogenados, como o próprio nome está dizendo, começa a aparecer nitrogênio. O que nós temos
de funções nitrogenadas, várias. A principal, amina. Amina vem de amônia. Amônia é NH3. Então, o NH3 da amônia, se eu tirar os hidrogênios, virou uma amina. Então, vai ter o N. Agora, ao redor disso, eu posso ter ou carbonos ou hidrogênios. Então, eu vou colocar algo assim. Se esse N tiver um carbono, 2 hidrogênios para completar. Se este N tiver 2 carbonos, ele terá um hidrogênio para completar. E ele poderá ter até 3 radicais. Se tiver 1, é uma amina primária. Se tiver 2, uma amina secundária. Se tiver 3, é uma amina terciária. Isso a gente já viu. Agora, grupo funcional, basta lembrar do nitrogênio. Nome de amina. Você vai dar o nome dos radicais e depois acrescentar a palavra amina. Bem fácil, bem tranquilo. Então, aqui eu tenho só um radical, é uma amina primária. Esse radical é o radical metil. Aí eu acrescento a palavra amina. Então, metilamina ou metilamina. Aí nós temos a função amida. Amida é um composto, é qualquer composto que tenha a dupla O, a carbonila, e o nitrogênio. Então, atenção, amina é só o N, amida é o N, a dupla O, certo? Então, nós vamos encontrar algo parecido com isso daqui, ó. Uma dupla O, uma carbonila, aí o NH2. Como nós vamos fazer para o nome de uma amida? A cadeia é como se fosse um hidrocarboneto, 2 carbonos Et, dentro da cadeia ligações simples A, hidrocarboneto O. Aí lá no final eu tenho a função, ó, dupla O com NH2, função amida. Então eu posso falar assim separado, o etanoamida, ou falar tudo junto, etanamida. Aí eu tiro o O. Função nitrila é a função que veio do ácido cianídrico. Então, a gente vai encontrar o finalzinho lá do ácido cianídrico, carbono com uma tripla ligação com o nitrogênio. Às vezes, essa ligação tripla, ela não aparece. Então, só vem o grupo funcional CN. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, CH3, C tripla N, fica bem fácil de ver a ligação tripla. Então, nitrila, nitrogênio com a ligação tripla. Nome oficial, eu conto os carbonos, são 2. Dentro da cadeia, ligações simples, AN, hidrocarboneto O, igualzinho a amida. E aí, lá fora, eu tenho a função nitrila. Este é o nome oficial, etanonitrila. Pode aparecer também com uma segunda nomenclatura, que é derivado do ácido cianídrico. Então, esta parte CN que sobrou do ácido cianídrico é chamada de cianeto. Então, quando eu falo cianeto, um carbono eu já incluí no nome. Cianeto é grupo CN. E aí, então, fica sobrando só um carbono MET, aí eu considero como radical, cianeto de metila. Aí nós podemos encontrar, certas vezes, uma outra função isonitrila, outra função nitrogenada, muito menos frequente, que é uma nitrila, que a gente vê essa ordem invertida. Então, a gente tem no lugar de CN, a gente tem NC. Então, uma isonitrila, nós vamos encontrar, por exemplo, assim. Certo? Então,
Nome, isso é o isocianeto. Então, CN, cianeto, NC, isocianeto. E sobra o radical metil do mesmo jeito, D-metila. Nitrocompostos são compostos nitrogenados também, onde vamos encontrar o grupo NO2. Um nitrocomposto, a gente dá um nome, fazer uma cadeia um pouquinho maior, do nitro na frente. Por exemplo, aqui o grupo NO2 está ligado ao segundo carbono. É como se fosse um radical. Eu coloco na frente, ó, se fosse um radical metil, eu iria falar metilpropano. É a mesma coisa, eu falo nitropropano. Só que eu tenho que dizer aonde ele está. E ele está ligado ao carbono de número 2. Então, no segundo carbono eu tenho um nitro, 2 nitro. E o restante é um hidrocarboneto de 3 carbonos prop, ligações simples AN, hidrocarboneto O. Então, o nome dele, 2-nitropropano. Muito bem. Continuando as nossas funções orgânicas, a próxima vai ser um ácido sulfônico. Ácido sulfônico que tem enxofre. Então, você tem um derivado do ácido sulfúrico. Sobrou, então, o grupo SO3H. Então, um ácido sulfônico é bastante fácil para identificar, porque são poucas funções que tem enxofre. Esse enxofre com os oxigênios, então, são muito fáceis de serem identificados. Então, lá, isso é uma função ácido sulfônico. O nome, eu falo que é um ácido sulfônico, muito bem. Sulfônico aqui em vermelhinho. Vou atravessar a minha tabela. E os carbonos, eu coloco no meio. Um hidrocarboneto metano. Então, esse é um ácido metano sulfônico. Estamos chegando nas últimas funções. Última parte aqui da minha tabelinha. Eu começo falando dos compostos de Grignard, que muitas vezes aparecem apenas como um organometálico. Então, um organometálico quer dizer o quê? Que tem metal ligado com orgânica, com carbono. Um composto de Grignard, ele é um organometálico, porque ele vai ter um metal. Mas não é qualquer metal. Tem que ser especificamente o magnésio. Então, para ser um composto de Grignard, não basta ter metal, qualquer metal. Então, o que eu vou ter? Sempre o magnésio e, além disso, alguém de família 7A, mais uma vez, halogênio. Então, nós temos, por exemplo, carbono, Mg, Cl, e o nome de um composto de Grignard, se eu não tivesse os carbonos, isso seria um sal, ó, cloreto de magnésio. Ele é um cloreto de magnésio, mas além de ser cloreto de magnésio, ele também tem um radical metil. Então, o nome disso vai ficar assim, cloreto de... Tem o radical metil e o final magnésio. Então, função composto de Grignard. Então, volto a dizer, um composto de Grignard pode ser considerado um organometálico? Sim, porque ele tem um metal. Todo organometálico pode ser considerado um composto de Grignard? Não, porque para ser um composto de Grignard só pode ser o metal magnésio
E além disso, tem que ter alguém na família 7A. Muito bem. Aí nós vamos para mais uma função chamada de anidrido de ácido, onde o significado de anidrido é tirar água. Então, eu vou tirar água, desidratar um ácido carboxílico. Então, um ácido carboxílico, a gente sabe que possui o que de grupo funcional? Bom, um ácido carboxílico tem a dupla O e um OH. Então, esse ácido carboxílico, deixa eu voltar no meu ácido carboxílico aqui, ó. Aqui meu ácido. Esse dupla OH, nós vamos tirar água a partir dessa hidroxila de uma molécula do ácido carboxílico. Aí eu preciso de uma outra molécula para ter o outro hidrogênio, ok? Então, o que vai sobrar? A dupla O, isso sai. Da outra molécula sai um hidrogênio, sobra um O, dupla O de novo. Então, fica dupla O, dupla O, mais uma vez. Certinho? Então, olha lá. Ah, Fuinho, eu acho que eu não entendi essa formação do anidrido. Então, olha lá, vamos fazer maior. Ácido carboxílico tem dupla OH. Vou retirar a água de duas molequinhas. Então, eu tiro um hidrogênio, tiro um outro e tiro um oxigênio. Saiu, formou a água. O que sobra de função? Uma dupla O, um O e uma outra dupla O. Ok? Para dar nome, basta você falar de que ácido você tirou a água. Por exemplo, este ácido de 2 carbonos é o ácido etanoico ou ácido acético. Então, se eu tiver 2 carbonos e o outro lado igual, é um anidrido do ácido etanoico. Então, anidrido etanoico. Certo? Vamos colocar na tabelinha? Então, lá, tabelinha. Vou colocar uma dupla O, um oxigênio, dupla O de novo. E eu estou usando os dois lados com 2 carbonos. Então, isso é um anidrido. Então, quer dizer, tirei a água. Estou avisando. Anidrido. De que ácido? Ah, tirei a água do ácido etanoico. Então, este é um anidrido etanoico. E aí, nós vamos completar falando de tiocompostos, que eu até coloquei de propósito ali no plural. Por quê? Eu posso ter tio em várias situações diferentes. Tinha uma derivação, é uma troca, vou colocar aqui, ó, de oxigênio por enxofre. E eu posso fazer essa troca em diversas situações diferentes. Por exemplo, eu posso fazer isso desde um composto inorgânico. Olha, se eu falasse, eu tenho um ácido sulfúrico. Percebam que eu não estou falando de orgânica. O ácido sulfúrico é H2SO4. Eu posso pegar esse ácido, tirar um oxigênio dele e substituir por um enxofre? Sim. Como vai ficar a fórmula? H2S2O3. E o nome? Ácido tiosulfúrico.
Então, isso aqui a gente vê na inorgânica e na orgânica também. Por exemplo, um álcool pode se transformar num tioálcool. Uma cetona pode se transformar numa tiocetona e diversas outras funções também. Basta você tirar o oxigênio dessa função e trocar pelo enxofre, que está na mesma função. Então, um tioálcool, o que ele vai ter de grupo funcional? No lugar de OH, vai ser um SH. Uma tiocetona, no lugar de dupla O, vai ser uma dupla S. Então, por exemplo, olha lá. CH3, CH2. No álcool era OH, agora eu tenho SH. Como eu faço o nome? No álcool eu fazia 2 carbonos et, ligações simples AN, e o final ol. E agora o final vai ser tiol. Então aqui, para facilitar, um etanotiol. O nome mais antigo era o tio na frente, tioetanol. Talvez a gente encontre ainda num lugar ou outro. Esse é o mais atualizado. Uma acetona, posso ter CH3. Vou fazer aqui derivado da propanona. Na propanona eu tinha uma dupla O. Então aqui eu tenho uma dupla S. Nome, 3 carbonos prop. Na cadeia, ligações simples AN. Cetona, terminação ona. Aqui é uma tiona. Então, fica propanotiona. O nome mais antigo seria tiopropanona. O nome mais atualizado, propanotiona. Muito bem, meus queridos. Então, agora vocês têm uma tabela com as funções orgânicas, que a partir dessa tabelinha você pode identificar diversas funções em compostos orgânicos, principalmente quando você encontra compostos de funções mistas. Muitas vezes a gente encontra, inclusive, exercícios falando: olha, este composto é um composto de função mista. E aí talvez você fique em dúvidas. O que seria um composto de função mista? Como o próprio nome está dizendo, você está misturando várias funções. Normalmente, você tem fórmulas grandes e essas fórmulas, através delas, a gente consegue colocar diversos grupos funcionais para ver se, pelo menos, a identificação de um grupo funcional você conhece sem problema nenhum. Então, estou fazendo aqui só uma estrutura não muito grande. E como aparece um exercício de identificação de grupos funcionais? Assim. Dada a estrutura representada no composto abaixo, aí normalmente a gente faz um contexto, falar para que serve, por exemplo, identifica os grupos funcionais, ou quais são os grupos funcionais existentes. Então, a gente vai com a tabelinha procurando e você percebe que vai facilitar bastante. Então, olha lá. Nossa, eu tô vendo aqui na ponta. Ó, na ponta. Toma cuidado que tá virado pro lado de lá. É uma dupla O e um H. Portanto, isto é um aldeído. Identificação de grupo funcional. Aí eu vejo aqui um grupo OH. OH é uma hidroxila. Pode ser álcool, enol, fenol, tudo isso tinha OH. Este está ligado num carbono saturado. Então, OH ligado em carbono saturado é um álcool.
Então, eu consigo identificar as funções orgânicas com mais facilidade. Veja um terceiro grupo funcional, um bromo. Então, eu percebo, nossa, o que é bromo? Bromo é família 7A. Família 7A pertence aos aletos. É um aleto orgânico ou aleto de ácido? Aleto orgânico é só aleto, só halogênio. O do ácido precisa dupla O. Ah, então esse só tem um halogênio. É aleto orgânico. Aleto orgânico, posso apenas chamá-lo de aleto. Mais para frente um pouquinho, eu vejo uma nova função. Olha aqui, uma dupla O e um O novamente. Aí eu posso, na minha listinha, procurar dupla O de novo. Dupla O de novo. Qual dos dois será? Deixa eu ver o que tem depois. Aqui tem carbono. Então, eu tenho dupla O radical, que é carbono, um éster. Mais para frente, eu tenho um oxigênio só. É aquele COC, é o coque. Se a gente lembrar, só um oxigênio é a função éter. Então, percebam que fica mais fácil na hora de fazer exercícios de funções mistas, ok? Tomem cuidado apenas que muitas vezes esses grupos, eles vêm abreviados. Um éster, ou essa função dupla O, que pode estar num éster, pode estar num ácido, muitas vezes vem assim, ó, COO. Esse COO que não mostram as ligações, a gente sempre deve abrir. Se o carbono fez uma ligação, estão faltando 3. Então, a gente abre uma dupla O e um outro O, ok? Aqui também, ó, muitas vezes COH. E isso aqui, muitas vezes, a pessoa confunde e acha que é um álcool. Cuidado, complete as ligações. Se esse carbono está apenas com uma ligação simples, do outro lado estão faltando 3. Não pode ser um álcool, porque um álcool seria uma ligação só, uma simples. Então, eu vou ter que abrir para dar 3 O, uma ligação para o hidrogênio e 2 para o oxigênio. Então, essas coisas a gente consegue ter mais segurança de fazer praticando, praticando e praticando. Então, agora é com vocês. Espero ter ajudado. Um abraço e bons trabalhos.